E trabalho. Está me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Trabalho com biscuit e também trabalho com cartonagem. É isso aí. Meu nome é Eugênia, sou de Carmópolis, faço parte de uma associação chamada Asmurac, sou dona de casa, sou artesã, trabalho com macramê e faço parte da Rede Solidária de Mulheres. Eu também. Vai, Francisca. Professora. Bom, eu sou Maria Francisca, tenho meu nome Francisca Arte, faço parte da Rede Mulher, da Asmurac, que é as meninas, e sou mãe e pai, e faço parte de várias coisas na comunidade. Então, eu também faz. A gente tem o comitê comunitário que a gente faz parte da Petrobras, que agora a gente está formando uma associação. É muito trabalho para resolver problemas da comunidade. Faço parte do Conselho da Assistência e da Federação do Estado de Artesanato. Faço parte da rede e tem um habitat. Então, tem muita coisa para trabalhar. E do artesanato, eu faço macramê, renda holandesa, comecei a aprender, mas não aprendi muito, só um pouquinho, mas eu comecei a aprender, eu quero continuar. Esse aqui, que é um trabalho que eu trabalho com lã e bordado na tela, ponto cruz, vai bonite, e coxa de retalho, mochila de jeans, um monte de coisa. Então, eu vou me aperfeiçoando aí. Enquanto eu vou gostando, eu vou fazendo. Ok, dona Professor. Francisca. Oi. Apareceu uma coisa aqui, me mandou se eu, para eu sair da reunião ou continuar. Apareceu aqui. Esta reunião está sendo gravada pelo anfitrião ou participante. O proprietário da casa também pode assistir a essa gravação se ela estiver armazenada na nuvem. Qualquer participante com permissão concedida pode gravar seu dispositivo local ou convidar um aplicativo para gravar por ele. Esses indivíduos podem compartilhar as gravações com aplicativos e outros. Então, é porque todas as atividades, Paula, todas as atividades a gente tem que gravar, entendeu? Aí você tem que aceitar. Então, tem que botar entendi, né? Eu acho que sim. Agatha, você pode ajudar a gente, Agatha? Ou continuar. Se tiver ter um pai, continuar, você coloca continuar. Apareceu no meu também, só continuar. Não pode ser continuar. Nesta reunião, você concorda em ser gravado. Aí eu vou apertar entendi, então. Aí, saiu. Apertei, saiu agora. Pronto. Ô, Agatha, me diz, Agatha, se começou a gravar quando eu comecei a falar do projeto ou se foi antes, Agatha? Ela mandou uma mensagem aqui dizendo que está gravando. Mas eu não sei qual foi o tempo que gravou, que começou a gravar. Desde o início. Ah, tá certo, nega, então. Perfeito. Vamos dar continuidade. Então, quem se apresentou, o meu deu um problema, eu tive que sair, eu saí sem querer, na verdade. Claudeci se apresentou, não foi? Foi. Dona Francisca, Paula. E Eugênia. E Eugênia também? Já. Ah, tá certo, então. Eu não vi, não, mas... Enfim. Nós nos apresentamos uma vez. Eu só ouvi Dona Eugênia dizendo que faz o macramê. Ou Dona Francisca. Eugênia eu não ouvi nada, não, mas tudo bem. Ai. Vamos, Eugênia, se apresenta aí para eu conhecer. Se apresenta de novo, Eugênia. Eu não estou vendo você, não, Patrícia. Você não está me vendo? Não, eu só estou vendo as meninas. Cadê você? Tá onde? Gente, eu estou aqui. Deixa eu desligar. Estou vendo, sim. Não aparece aquela tela que aparece todo mundo, não.
A professora Agatha disse que está na reunião e não está conseguindo falar. Não, é Será porque ela que é o está em outra microfone? atividade, ela não pode falar, porque ela está em. Ela só pode Entendi. escrever. Entendi. Quer que eu fale de novo, Patrícia? Fale de novo, por favor. Então, meu nome é Eugênia, sou de Carmópolis, sou dona de casa, sou artesã, sou mãe, vó, e faço parte da associação Asmurac, que a gente criou aqui em Carmópolis, e gosto muito de fazer macramê, que é a minha arte que eu gostei mais me aperfeiçoei mais. Macramê é aquele que faz as tranças, os nós, né? Os nós. Tem os nós simples e os nós castanê. Muito E bom, faço muito parte da bonito. Rede das Mulheres. Estou Oi? aí no movimento todo. Para onde chama, Tá certo, então. né, Francisca? Para onde chama, a gente vai, né? Sim, sim, sim. E Eugênia aprendeu, Eugênia está sendo professora, porque eu tenho dúvida em várias coisas ainda, e ela não. Olha no YouTube, quando ela olhar, ela não entende. Aí ela é sendo nossa professora. Dona Maria nos Francisca, a ensina. senhora desligou a câmera, foi? Não, tá ligada. Olha eu aqui. Vocês estão vendo ela, gente? Porque eu não estou. Não, Eu também não tô Olha eu vendo, aqui. não. Não estou vendo, não. A gente só está Eu estou ouvindo a aqui. senhora. Eu agora estou não aqui. estou vendo. Estava Olha eu vendo aqui. agora. Não, a gente está ouvindo a senhora, mas a bem, gente não vê Não a tá senhora. vendo. Agora sim. Agora ficou Agora, grandão. agora que tá Agora. vendo. Tava miudinho no lado. Ó, olha, Agatha. A minha cara de Gente, cabelo olha, a travado, Agatha tirou uma foto, mas você poderia tirar outra, Agatha? desarrumada. Tirar outra foto, que agora a não dona é Francisca, não, você avisar para a gente. né? Aí todo mundo abre um sorrisão, fica cheirosa para sair na foto. Vixe, mulher, deixa eu vestir então a camisa. Desarrumou, Oi. cabelo despenteado. Cabelo Deixa eu- despenteado. Vamos lá. Aí todo mundo falando rede. Rede! Ai, meu Deus. Meu Deus, meu sutiã coloquei. Gratidão, Jesus Agatha. amado. Misericórdia. Aí, toda sensual nas Pessoal vai pra oncinhas. reunião. Então, gente, para a atividade de hoje, como eu estava falando, obrigada, Agatha, mais uma vez. Com a atividade de hoje, como eu estava falando, a gente vai fazer um pequeno resgate. A gente vai fazer um resgate do roteiro de comercialização de turismo e base comunitária que vocês fizeram. Eu não sei quem especificamente fez, mas mulheres de Carmópolis criaram. Vocês lembram desse material? Eu lembro. Vocês lembram desse material que foi construída por algumas mulheres de vocês aí de Carmópolis? Eu lembro, eu não lembro. sei. Cadê? Vocês estão Eu vendo? lembro. Dá para ver. Pronto. Então, com esse material, vocês criaram roteiros. Teve também catadoras de mangaba que criaram roteiro. Isso. Foram vocês, mulheres de Carmópolis e catadoras de mangaba, que criaram também outros roteiros. Vocês lembram, vocês conseguem lembrar e me dizer qual foi o roteiro que foi criado? Eu não consigo lembrar, porque na época eu não estava presente. Eu estava passeando. Eu lembro mais ou menos como foi. Então, o que foi? O que é que tinha no roteiro? No roteiro aí de vocês, tinha as visitas, as pessoas, a gente é comunitário, né? E os pontos de referência que a gente colocou, Balneário, a matriz, a igreja matriz, os macacos Tingó, que vai para o Japaratuba, tem os macacos Tingó que tem os macacos Tingó que está em extinção, né?
e o caminho de Japatuba. Foi tem coisa, mais ou menos assim que eu lembro que a gente fez. Pronto. Então, Eugênia, você está com o primeiro roteiro trabalho, Eugênia. Eu peguei o roteiro porque eu não Isso. sei. Pronto, esse é o primeiro trabalho, mas esse que é outro, que foi depois. Sim, esse aqui foi o primeiro, esse aí eu Isso. não tenho, não. Mas por esse aqui, a gente se baseia mais ou menos, que eu acho que não mudou muita coisa, não. Tá, então fala aí o que é que tem aí nos pontos. Claudeci participou dessa atividade, Ana Paula Não, participou dessa atividade. nessa época aí eu ainda participei não tinha não. nascido, não. Nessa associação, eu ainda não tinha nascido, não. Certo. Então, Eugênia, você poderia falar, nega, Esse roteiro que tem aqui, de dos pontos que tem aí, que tem em Carmópolis, não é isso? Tem um Bacarmateiro, banda de música, a Boca da Mata, a Casa de Farinha, Centro de Artesanato, o CPU de Água, a Igreja do Massacará, Mata Santuário dos Bigóis, Monte Carmelo, Parque Ecológico, Porto de Aguada, Porto do Santo, restaurante de comidas típicas, rodas de conversas com mestres da região, samba de aboio, venda de alimentos tradicionais, doces, geleias, biscoitos e bolos. Pronto. Se Isso teve são acréscimo, todas as atividades. Hoje eu não sei. Oi? Se teve Desculpa. acréscimo, eu não sei, eu não participei desse daqui, não. Teve um outro material, que é esse que eu estou mostrando para vocês, que foi construído. Foi. Assim, mas eu não sei se alguma de vocês que estão aqui nessa oficina, se vocês participaram, né? Eu não Mas participei, não. tiveram. É importante dizer que esse material daqui, esse roteiro, ele foi construído por mulheres aí de Carmópolis. Foi. Eu que Algumas não da sede, outras de Aguada, certo? Isso. Pronto. Sim, foram daqui. Eu estava também, só que eu não lembro qual foi. Tá. Não lembro se a gente mudou alguma coisa, entendeu? Uhum. Então, nessa segunda etapa, aí vocês têm um mapa, que na primeira etapa foi identificando o que é que tem, né? O que é que tem de potencial, o que é que tem na localidade de vocês, na cidade de vocês, que vocês gostariam de mostrar para visitantes, para turistas. Aí vocês fizeram esse material e disseram essas localidades, essas manifestações aí que a Eugênia citou. No segundo momento, foi a construção de um roteiro, que tem inclusive nome, Destino 1, Enlaçando Fios, Sabores e Sons Carmópolis. Então, esse foi o título do destino, do roteiro, que foi criado para vocês aí, por vocês, mulheres de Carmópolis. Então, para a atividade, para esse roteiro, vocês colocaram: visita ao Monte Carmelo e acesso à comercialização das peças artesanais da Rede Solidária de Mulheres de Sergipe, Artes de Carmópolis e Alimentos, Sabores de Carmópolis. É isso? Isso. Para a segunda, nesse mesmo roteiro, tem a segunda parte, que seria Rota das Rendeiras de Carmópolis, espaço da Associação das Artesãs, receptivo com Adriane, artesã e presidente da associação. Vocês conhecem a Adriane? Essa associação foi na época que ela fez, essa associação que tem o nome de Adriane, não, acho que não vai estar mais, porque ela não faz parte mais. Não, a associação não faz parte mais, é isso? Não, porque ela não se inscreveu. Não sei Quem como não é que se inscreveu? Adriane ou... A associação em si. Tá. Todas não se inscreveram, só acho que 5. Mas eu não sei se a associação dela vai fazer parte. Eu creio que não. Tá, então vou colocar aqui. E a Adriane, se inscreveu? Não, porque na época que a gente fez isso aí, foi no último encontro que a gente teve na Celina em Aracaju, né? Isso. E ela participou. Só que agora, nesse novo cadastro,
a associação dela não está participando. Só 5 alunas de lá. Aliás, só uma, porque as outras se inscreveram e não estão participando. Tá. Eu acho que a associação dela não vai entrar nesse roteiro, nesse negócio aí, disso que você está falando. Eu acho que não vai entrar, não sei. Tá. Eu vou anotar aqui essa observação. Tá certo. Então, se a gente fosse, por exemplo, para ir para Carmópolis, se a gente fosse conhecer o roteiro, daria para fazer visita ao Monte Carmelo e ter acesso ao local de comercialização das peças artesanais da Rede Solidária de Mulheres de Sergipe, Arte de Carmópolis e Alimentos, Sabores de Carmópolis. E, no caso, agora somos nós. Pronto. E vocês têm esse espaço específico? A gente criou a associação através da Rede Solidária de Mulheres, que é as Murac. Como é o nome da associação? As Murac. As Murac. O que é que significa essa sigla? Peraí, deixa eu me concentrar. Dona Maria Francisca, está desligado o... Está desligado, Maria Francisca, o seu microfone. É a Associação Artesanal de Mulheres da Rede de Carmópolis. Associação... Se eu não me engano, é isso também. Associação de Mulheres da Rede Artesanal de Carmópolis. De Carmópolis, isso. Associação de Mulheres da Rede, é isso? Isso, da Rede Artesanal de Carmópolis. De Carmópolis. Pronto. Certo. Então, no caso, essa visita, as pessoas poderiam ir para o Monte Carmelo, não é isso? E depois ia para a associação de vocês, essa Asmurac, não é isso? Isso. Sim. Pronto. E vocês têm um espaço específico? Tá. Nós estamos com uma sede provisória, que é lá na casa de Jucimara. Certo. A nossa presidenta. Certo. E a outra parte de alimentos está na minha casa. Tá. Então, no caso, fazendo a visita aí na associação, teria como levar os produtos para lá, os alimentos, né, que faz na sua casa, né? Por isso que ela está comendo bala, minha gente. Então, ela é a Maria dos Doces. Não. Então, a sede provisória fica na onde? Na casa de Jusce. Casa de Jusce. E pode levar os produtos para lá, não é isso? Sim, sim, sim. Lá já funciona como espaço de comercialização, lá na casa de Jusce? Ou funciona aí como espaço de comercialização? A gente já fez lá, quando foi poucas coisas para fazer. A gente já fez lá, assim, biscoito, geleia e licor. Sim, mas lá é um local de comercialização ou só um local de produção? No momento, só está sendo só de produção. Só de produção. Tá. Mas lá poderia ser um local para comercialização? Tipo, comercialização tanto dos alimentos quanto do artesanato? Patrícia, porque lá é difícil acesso, né? Mas a gente pode colocar na praça, na feira. A gente tem liberdade aqui. A gente teve apoio das pessoas da feira. A gente já tem um local lá de botar a banca. Só pode a gente organizar mais. Então, esse local, essa visita, no momento, poderia ser na feira, é isso? Não, na praça, na feira, no monte. Também. Como é? Não entendi. No dia que for fazer a visita, a gente se organiza e bota no local. Ou na praça, ou no monte. Onde ficar melhor.
as E pessoas. que a gente tem promessa de fazer uma loja lá no Monte, vai ser construída uma loja para a gente lá, e a gente pode organizar um espaço lá que é melhor para expor para visitação. Mas enquanto essa loja não sai, que há 300 anos está no papel, a gente fica na praça. Tá. A gente fica com a nossa banca, leva a banquinha e vamos lá. Certo. Então, pode ser Então, a comercialização pode ser no Monte Carmelo, né? Ou na praça. É isso? Praça. Sim. Na Praça Sampaio. Sampaio. Pronto, pode ser na Praça Sampaio. Ok. E se a gente voltar lá à questão da Rota das Rendeiras, no espaço de associação das artesãs, não se sabe se daria para fazer no espaço delas, é isso? É, porque a gente não tem, assim, contato com elas. Contato a gente tem, mas a pessoa é difícil. Então, a gente não se mistura com pessoas difíceis demais. Certo. O que mais? Aí, uma outra atividade que vocês colocaram aqui é que seria o almoço livre. Então, primeiro, faria a visita ao Monte Carmelo, lá estaria as peças também de comercialização, tanto de artesanato como... a praça é longe do monte? É a praça É longe, centro né? da cidade. A Tá. praça fica no centro, e o Monte Carmelo é distante um Lá, pouco. né? Tá. Tem que subir uma ladeirinha boa, né, Eugênia? Mas de carro. Para vocês, é mais interessante que a comercialização ela fosse feita na praça ou no monte? Na praça. Na praça? Que é mais viável para as pessoas ir. Lá no Monte nem todo mundo vai. E na praça é mais perto para todas as senhoras ou o público vir, né? Certo. Então, a comercialização na praça é mais interessante para vocês. Sim. É mais viável. Por mais que no monte, por exemplo, tem a época da peregrinação, que seria também uma oportunidade de comercialização, não é isso? Mas aí a gente leva para a barraca. Pronto. Mas fora esse período de peregrinação, na praça é mais interessante. Sim. Sim. Certo. Aí teve uma outra coisa aqui que vocês colocaram. Vocês colocaram o almoço livre. No livre é assim. Que as pessoas que chegassem, as pessoas iam procurar na cidade algum lugar para almoçar. Seria isso, a gente poderia indicar também, né? Porque tem aquelas pessoas que a gente sabe, a gente poderia indicar, já faz parceria com aquelas pessoas, e como tem a moça da pousada, restaurante ali na entrada, que ela é uma excelente pessoa e ela já falou com a gente que ela faz parte do Conselho de Turismo também. E ela já disse que me inclui, que eu quero participar. Ela é uma pessoa excelente. Então, a gente já pode dar a dica, né?
ela recebe aonde ela lá, ela recebe toda semana, todo mês, ela está recebendo estrangeiro, tem gente toda parte que fica lá na pousada e no restaurante dela. Então, a gente pode indicar mais ou menos o que a gente achar que a gente conhece, né? A gente indica para a pessoa. Não sei se pode ser assim. O local, no Porque caso, quem vem- seria a pousada, né? Uma pousada e restaurante, é isso? Sim. Lá é uma... Não é isso, Eugênia? Você A sabe o gente pode nome? indicar, né? É um hotel, Sabe é o um nome? restaurante. Peraí, viu? Ah, eu esqueci o nome agora. Agora deu um branco Como é o nome da total. moça que é responsável pelo restaurante? Francisca que Evânia? sabe. Dela. Evânia, eu esqueci, não. Mas não. Olha, ela disse que conhece a pessoa, não sabe o nome. Ela faz parte do conceito do O turismo. restaurante é Estamils. Viu, É, Patrícia? Estamils. É Estamils. Como Não é? dá Mas ela é uma... Isso. Mesmo, é. O Estamils. Desculpa, eu não entendi. Gente. Eu não Olha, entendi. o nome da pousada. É restaurante e pousada na Star Mills. É. Star Views? É. Star Mills. Esse nome aí que a gente quebra a língua para falar, sabe? Certo, mais ou menos isso. Vou procurar Para vocês. nome para você, Patrícia. Vou procurar o Tá. nome direitinho E da me pousada. diga mais outra coisa. Tá, vocês falaram que, por exemplo, não tem um local. Vocês, entre vocês, não tem ninguém que cozinhe? Cozinha assim, tipo assim, um almoço para receber as pessoas? A gente pode... a gente pode se organizar. Vocês podem se A gente pode se organizar para organizar. isso? Sim. Dependendo da quantidade de pessoas, a gente faz o almoço. É para venda, é, Patrícia? Então, o Pra vender. almoço seria para receber essas pessoas, porque a gente está falando aqui de um roteiro de turismo e base comunitária. O roteiro de turismo e base comunitária é gerido pela comunidade, é feito pelas pessoas da comunidade. Claro que vocês podem indicar também outros locais, mas se vocês acharem interessante, achar viável, seria uma forma de renda para vocês essa questão de fornecer alimentação para as pessoas que vão participar desse roteiro. Entendeu? Por exemplo, digamos que eu e mais 5 pessoas a gente queira conhecer as rendeiras de Carmópolis. Então, a gente ia para o Monte Carmelo, lá via a questão dos artesanatos, tanto do artesanato da produção de alimentos, como também do outro artesanato que vocês fazem, né? Que é macramê e tem mais o quê? Crochê, Crochê. cartonagem. Como é? De feltro, a cartonagem que Claudeci faz, as bonequinhas de feltro que Silvânia faz, o crochê que Rosângela... Pronto. Reciclagem também. Os artesanato que Francisca faz, e assim vai. Pronto. Aí um exemplo, essas pessoas de fora, né, essas pessoas visitantes ou turistas, elas, por exemplo, digamos que 5 pessoas ia conhecer. Aí ia lá no Monte Carmelo, aproveitava, conhecia vocês, por exemplo, a comercialização, ou se não for num período de peregrinação, por exemplo, poderia ir diretamente para a praça, ver a comercialização dos produtos e conhecer como é que você fazem o trabalho de artesanato, entendeu? Por exemplo, pode-se incluir no roteiro, por exemplo, fazer alguma peça. Vou ensinar para o turista isso. Eu vou ensinar para o turista, para o visitante, como é um ponto simples do macramê. Então, a pessoa vai lá, senta lá. É bom que seja, por exemplo, seria interessante que fosse num local, mesmo que seja um local aberto, mas que fosse um local coberto. Mas que a pessoa pudesse ver e vocês pudessem ensinar a pessoa como é que faz o ponto. Certo? Aí, isso, claro, eu estou dando uma ideia, é uma sugestão, vocês depois é que vão dizer como é que vai ser, o que é que seria ou não. Aí depois, por exemplo, digamos que a pessoa fizesse esse ponto, né? Seria na hora do almoço. Então, as pessoas vão almoçar onde? Vocês podem indicar um local, sim, ou vocês também, porque a gente está falando de um grupo de mulheres, então que vocês vão se dividir, e esse grupo de mulheres vão fazer o quê? Vão preparar o almoço.
Então, poderia se definir a casa de alguém para comer esse almoço, né? E, ao mesmo tempo, nesse almoço, teria uma roda de conversa. Vou dar um exemplo do que aconteceu aqui na minha comunidade. Teve uma vez que vieram duas canadenses. Ela conhecia a Rita Simone. Vocês lembram da Rita Simone, né? Com certeza. A Rita Simone, aí ela foi a tradutora para a gente, porque a gente não sabe falar inglês, nem espanhol, nem nada. Você sabe nordestinês, sergipanês. É isso aí. Então, o que acontece? Aí, Rita, a gente recebeu e a gente fez o cardápio. A gente montou o cardápio, que foi caranguejo. Isso eu estou dizendo o que a gente fez, né? Vocês podem fazer de acordo com o que tem aí na localidade de vocês. Então, teve caranguejo, teve muqueca de camarão com mamão verde e teve galinha de capoeira. Para essas duas meninas. Não, assim, dá água na boca. Elas comeram, que eu pensei que elas fossem ter um treco. Então, a gente também fez mousse. Eu não lembro se a mousse era de Murici ou se era de Mangaba. Não lembro. Aí, para ela também. E teve, o que mais? Cachaça. A gente deu cachaça de Murici para ela. E nisso a gente fez uma roda de conversa. Antes disso, a gente fez uma roda de conversa. A gente contou quem a gente era, como é o trabalho que a gente... E Rita Capega traduzindo, né? Então. E dizia, a gente contou das dificuldades que a gente tem em relação à conservação das áreas nativas de Mangabeira. E ela também contou histórias, né? Porque elas eram canadenses, mas estavam na Tailândia, morando na Tailândia, alguma coisa assim. Então, ela começou a contar sobre os povos e comunidades tradicionais, os povos originários de lá da Tailândia. Entendeu? Então, a gente fez uma troca de experiência, né? Uma foi contando um pouco sobre o trabalho, sobre a vida, uma das outras. Então, depois disso, a gente fez o almoço. Então, a gente comeu todo mundo lá junto, entendeu? Isso. Então, tinha a minha mãe, tinha outras catadoras de mangaba, tinha a Rita Simone e tinha essa... E as duas canadenses. E a gente fez essa conversa. E depois do almoço, elas queriam dar um cochilinho, elas deram um cochilinho na cadeira, né? Deram um cochilinho na cadeira e depois a gente foi conversar, continuar conversando com elas. Antes disso, é importante eu ressaltar que a gente foi para um outro local. Antes da gente ir lá para esse almoço, que antes a gente não tinha a sede da associação, as coisas aconteciam, a produção na casa da minha mãe. Já está cansada, né, dona Claudeci? Não, menina. Aí, antes disso, a gente foi no local que uma outra catadora de mangaba mora. E foi lá, e essa catadora, ela mora na beira do mangue. Então, para elas, por exemplo, para as canadenses, aquilo foi muito interessante, elas verem aquilo. E a gente começou a falar que, por exemplo, quando o caranguejo está de andada, o mangue muda o cheiro do mangue também, quando o caranguejo está de andada, ou melhor, está perto de andar. E a gente começou a falar sobre essas coisas, ela conheceu, ela pegou a mangaba, ela foi chupar a mangaba, ela tirou a mangaba do pé e ela queria colocar na boca, e eu disse, não, né? Porque elas iam comer a mangaba de vez, né? E a mangaba de vez é horrível. Aí eu peguei uma de queda, que estava pronta para comer, e dei para elas, e elas comeram. Também a gente tirou manga, e elas chuparam manga. Então, só para dizer para vocês o que a gente fez de acordo com o que a gente tinha na nossa localidade. Então, reuniu um grupo de mulheres, aí se dividiu. Por exemplo, eu acompanhei elas, eu e minha mãe, a gente acompanhou elas até a casa de outra catadora de mangá, que mora perto do manguezal. E lá a gente teve uma conversa e mostrou no mangue, elas sentaram numa canoa. Paula saiu.
Quando foi depois, elas foram para casa, lá para casa da minha mãe, e lá a gente teve outra conversa novamente e a gente almoçou. Eu não lembro exatamente qual foi a ordem, gente, mas eu sei que a gente almoçou, eu acho que depois a gente teve outra roda de conversa. E a gente contou sobre a nossa experiência, sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas vivências, entendeu? E é importante que vocês entendam que, pelo turismo de base comunitária, e o papel dessa oficina de Working Shopping é auxiliar vocês, mostrarem vocês possibilidades de fortalecimento da renda de vocês, né? Fortalecer a auto-organização de vocês e, com isso, dar possibilidades para vocês estar fazendo outras atividades que podem complementar e possam fortalecer a renda de vocês. Entendeu? Aí, como esse roteiro ele tinha sido criado, a ideia era que a gente fosse trabalhar em cima dele. Só um minutinho. Tá, painho, bença, painho. Meu pai, era ele que estava gritando, eu não sabia quem era. Ele dizendo agora que está indo. Então, o que acontece? A ideia é que a gente possa operacionalizar. Mas, Patrícia, o que é isso? Operacionalizar o roteiro. É a gente colocar na prática, a gente começar a trabalhar com esse roteiro. Então, para isso, a gente vai ter que organizar esse aqui, porque, como vocês falaram, já teve alterações, não é isso? Então, a proposta é que vocês possam dizer como é que vai ser feito, como vai ser feito, onde vai ser feito, quem serão as pessoas envolvidas, quem serão as pessoas responsáveis, e o que é que vocês precisam, de fato, para comercializar esse roteiro, para começar a trabalhar com esse roteiro, entendeu? Ao longo do tempo, a gente vai ter oficinas, né? Por isso que hoje, por exemplo, até tinha a possibilidade de fazer esse vídeo pelo YouTube. Só que pelo YouTube, eu não ia ter interação, eu não ia saber, né? Eu não poderia perguntar e vocês me responderem que, olha só, a associação tal, a gente acredita que ela não vai estar mais inserida nesse processo, desse roteiro. E eu ia ficar como, né? Ia ficar sem as respostas, então a gente não ia poder avançar. Então, mesmo que hoje tenha um grupo pequeno de mulheres, tem agora, Paula, acho que caiu, tem agora 3 mulheres, mas isso, existe a possibilidade da gente dar continuidade. Com certo? certeza. Então, Deixa eu perguntar, falando, Patrícia, deixa eu perguntar uma coisa para eu não esquecer. E lá em Aguada? Como é que vai ser o roteiro de Aguada? O roteiro de Aguada, elas podem criar. Quem é de Aguada é... Pode ser. Lá, a responsável por lá, que ficou responsável é Valdirene. Certo. Em Aguada, a gente pode fazer a mesma coisa. A gente pode criar um outro roteiro especificamente para Aguada, porque fica distante, Gente, eu não conheço. Eu não conheço. Mas é um pouco distante. Eu fui para Carmópolis, mas eu não lembro se eu fui para Aguada. Eu lembro que eu fui num conservatório de música, eu acho. Aqui em Carmópolis. Eu acho que não é? É aqui, que tem a casa da banda de música. É porque tem aqui, É porque tem aqui então, também. Eu fui lá. Mas a Aguada, eu não lembro se eu fui, não. Então, o que acontece? Dá para também as mulheres de Aguada se organizarem, se juntarem, criar seu próprio roteiro. Não tem problema nenhum. E eu vou ministrando as oficinas, vou passando as orientações, e eu quero que vocês entendam que esse trabalho, ele só conseguirá ser realizado a partir da gestão de vocês. Então, vocês, quando eu digo isso, as mulheres de Carmópolis, as mulheres de Aguada, que estejam agora participando da aula, ou que vai entrar, participar das próximas atividades, que vocês digam o que tem, o que vocês acham interessante, e eu também vou trazendo exemplos, né, para ver a melhor forma de ser conduzido para que, de fato, se consiga concretizar o roteiro de comercialização de turismo de base comunitária para as mulheres de Carmópolis. Lembrando que pode ter um específico só para Aguada e um específico só para Carmópolis. Não tem problema. Ou se, por exemplo, se optar só por um único e as outras disseram, a gente no momento não tem como se organizar, também não tem problema.
certo? A gente vai conversando e a gente vai encontrando as soluções. E se lá elas não conseguirem fazer lá, elas podem vir para cá. Pode também. Isso vai depender de Vai ser vocês. assim, tudo num dia só? Então, Vai ser tudo vocês no dia só? vão definir. Vocês vão definir... Porque assim, quando for aqui, ou quando for lá, as daqui vai para lá vem para aqui para ajudar, entendeu? Pronto. Ô, Patrícia, Oi, dona Maria. Sim, a diga. gente pode dar para a próxima aula, a gente pode se reunir com o Júcio, com o Val, com as outras meninas, fazer o roteiro juntando Carmópolis e Aguada. Carmópolis e Aguada. Pode ser dia feito sim. E outro dia dar continuidade em Aguada, para fazer um roteiro juntos os dois. A gente pode, por isso que hoje a proposta era com todas, de Aguada e de Carmópolis. Por quê? Porque aí vocês iam dizer o que é que vocês querem, o que é que vocês não querem, entendeu? Fazer. O que é que vocês podem, o que é que vocês não podem. Então, a primeira etapa é a parte do nosso conhecimento, quer dizer, do reconhecimento, né? Eu estou vendo algumas de vocês, revendo algumas de vocês e trazendo um pouco do roteiro que foi criado e que vocês já disseram, olha, provavelmente terá alterações, não é isso? Então, vamos lá. Então, voltando para a questão da alimentação, vocês podem, sim, fazer parcerias com outro local, que, por exemplo, pode ser a pousada. A pousada pode, no caso, na hora do almoço, vocês podem indicar o pessoal para comer na pousada. Ou, como eu falei antes, vocês podem fazer esse almoço. Então, a gente faz, vocês aqui vão indicar o que é o cardápio, qual será o cardápio. Mocotó. Então, aí vocês vão dizer o que é que vai ter no cardápio. A gente aqui, por exemplo, digamos, eu vou dar um exemplo, viu, gente? Aqui é fácil sururu, então poderia colocar o sururu no cardápio, no almoço, entendeu? É um exemplo que eu estou dando. Aqui é fácil, é interessante uma galinha de capoeira, entendeu? E a sobremesa? A sobremesa são os doces que vocês fazem, né? Entendeu? Então, isso também será construído. Entendi. Vai ser construído. De que forma? De forma participativa. Vocês é que vão indicar o que é que vocês acham, e a partir da indicação de vocês, eu posso dar algumas sugestões. Por exemplo, por mais que vocês coloquem no cardápio, ou, por exemplo, o sururu, tem algumas pessoas que são alérgicas a sururu, então é importante conciliar o sururu com uma outra coisa, né? Tem pessoas que são veganas, não comem nada de produto original. Então, fazer algo que as pessoas que não comam carne animal possa comer outra coisa. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Sim. Mas o que é mais importante nesse processo é que esse trabalho vai ser construído por vocês. O roteiro será construído por vocês, será organizado por vocês, planejado por vocês e operacionalizado por vocês. O que é operacionalizar? É colocar na prática. Né? Vai dizer, olha, fulana, por exemplo, com o tempo a gente vai dizer, olha, fulana, vocês vão dizer, fulana vai ficar responsável por pegar o pessoal na entrada da cidade, um exemplo, para levar até a feira, ou para levar até o Monte Carmelo, e vai falando um pouco sobre a cidade, né? Turismo, fulana vai ficar responsável pela alimentação, então ela vai cozinhar, mas não sei quem, né? Isso, mas vocês vão montar o cardápio, né? Eu sei. Não sei quem vai ficar responsável por dar, por exemplo, quando os turistas chegarem na feira, seja a feira no Monte Carmelo, na praça, ou na associação, em outro lugar, o local que você vai definir, chegar e dizer, olha só, fulana vai ensinar como é que faz o ponto. Sim. Entendeu? Outra coisa também que eu vou fazer algumas atividades para vocês, que eu vou colocar lá no grupo, né? Vídeos de outras localidades que trabalham com turismo em base comunitária. Então, vocês vão ver exemplos de localidades que
E como é que eles fazem? Qual é o roteiro deles? Onde é que as pessoas dormem? Entendeu? Que isso é bom porque vocês vão vendo que o turismo de base comunitária ele é gerido pelas comunidades, com as comunidades, né? E que as pessoas fazem com aquilo que tem. Não é necessariamente para botar uma coisa que, por exemplo, que é enfeite, que não tenha. Entendeu? Por isso que é muito importante dizer, olha, eu acredito que a associação não vai se envolver nesse momento, nessa atividade, ou não tenho certeza, ou acredito que no momento a gente não tem como cozinhar, mas a gente tem como indicar o outro local, entendeu? Tem. Aí, pronto. Aí vocês podem, só voltando à questão do almoço, vocês podem indicar o local do almoço, ou vocês podem preparar o almoço. Isso quem vai definir é vocês. Outra coisa aqui também que vocês colocaram, na outra do roteiro, vocês colocaram no passo da Bacarmarteira, visita no povoado da Aguada e o barracão do Samba de Aboio. Isso, é lá em Aguada. Pronto. Então, nessa da Aguada... Também tem a mata, Patrícia, também tem a mata do... Lá em Aguada também tem uma mata. Eu nunca fui, não, mas tem uma mata. Então, é importante que as mulheres da Aguada, Claudecine é da Aguada? Isso. Não colocaram o Porto, não? O Porto de Aguada? Não, tem o não Porto foi colocado também. nesse roteiro, não foi colocado o Nesse Porto. não, elas tiraram porque... Eu não sei porque tiraram. Está no primeiro, o Porto. Mas porque vocês... agora está bem reformado, agora está bem arrumando. Eu acho que deveria colocar assim. É um ponto turístico lá. Maravilhoso. Acharem. Reformando. Pronto. Eu acho que deve colocar sim. Aí precisa ver quem é que vai levar essas pessoas no porto e o que é que vai ter lá no porto, entendeu? Entendi. Pode se inserir essa ou outra atividade, desde que vocês fiquem responsáveis. Quando eu digo vocês... Tem alguma coisa lá para eles verem, né? Isso. Não escutando nada. Adianta só levar no porto. Peraí, gente, só um minutinho. O áudio de vocês está muito baixo, não estou escutando você direito mais agora, não. Não está ouvindo, não, Ana Paula? Você conseguiu muito aumentar baixo. o volume? Vai, Agatha. A Agatha disse que vai no banheiro. A Agatha foi banheira agora. Tadinha. Sim, está ouvindo agora melhor, Ana Paula? Deixa eu aumentar aqui. Está ouvindo melhor? Mas eu acho que é o celular dela, porque ainda está normal. Desde a hora que começou, está normal. Está normal, é que ficou baixo. Ana Paula, faça o seguinte, desligue sua câmera, porque também a câmera puxa mais da internet. Desligue sua câmera para ver se melhora o áudio. Aí, Zoe. Beber água. Certo, gente? Posso continuar? Pode. Pronto. Aí, por exemplo, nessa parte, no passo da Bacarmarteira, a gente precisa saber quem é que vai ser em Aguada, não é isso? Visita o povoado da Aguada. Essa parte aí fica com Valdiene. Aguada é Valdiene. Valdiene. Certo. Aí, o que é que vocês podem fazer? Vocês podem, como vocês disseram, pode ser um roteiro junto, tipo assim, digamos, na parte da manhã, seria em Carmópolis, a parte da tarde, lá em Aguada. E o pessoal dormir lá na Aguada. Entendeu? Vocês estão me entendendo? Pode ser assim. Ou pode se criar um outro roteiro, ou também a duração pode ser maior, gente. Viu? Sim. Eu vou também, com o decorrer do tempo, nas atividades de workshop, mostrar para vocês outros roteiros de turismo de base comunitária que são comercializados, entendeu? Certo, gente? Então, vocês podem, por exemplo, tem alguns locais que o roteiro é de 2, 3 dias. Então, durante um dia faz uma atividade, dorme na casa. Outra coisa que é interessante eu reforçar, já trazer aqui para vocês, no turismo de base comunitária, normalmente as pessoas dormem na casa das outras pessoas da comunidade. Então, por exemplo,
Vocês não necessariamente precisam construir uma pousada ou vocês terem uma pousada, mas vocês precisam saber como receber essas pessoas em sua casa e essas pessoas vão dormir na sua casa. E o café da manhã vocês vão ter que oferecer. E o café da manhã vai ser o quê, Patrícia? Vocês podem perguntar. O que vocês tomam no café da manhã? Sei lá, cuscuz com ovo, queijo. Enfim, o que vocês comem no café da manhã? Pão com salame. Pão com salame. Aqui a gente come sopa de noite, sopa de manhã de novo. Sopa também? Oxe, só vamos na sopa. Come sopa de noite e sopa de manhã no café. E no almoço, se sobrar, ainda tem sopa. Entendeu? Isso também vocês podem ver. Porque o que acontece? No turismo de base comunitária, como eu disse para vocês, é vocês que vão gerir. Então, normalmente, muitas vezes, as pessoas da comunidade não têm pousada. Mas tem, muitas vezes, pode dormir no quarto, ali tem um quarto, então ele vai dormir lá no quarto. Ele ou ela, dependendo de quem seja. Pode-se dividir as pessoas, né? Por exemplo, digamos, numa casa fica duas, numa casa fica uma, na outra casa fica outra, entendeu? Aí eu vou contar um pouco da experiência que eu vivenciei com samba de roda. Vocês conhecem Dona Madá? Ela é de São Cristóvão. Dona Madá, já ouvi falar. É mestra em samba de coco, ela. Samba de coco, eu conheço. Então, quando eu ia para São Paulo no batalhão, ela ia. A gente teve o lançamento do CD dela. Ai, Jesus, cadê o CD? Vou pegar aqui, viu? Peraí, viu? Dona Madá. Vou pegar. Ó, aqui é o CD. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Então, para ver. Esse é o CD. Samba de Coco da Ilha, Madá e Adelaide. Então, aí eu fui. Ai, Jesus. Aí eu fui no lançamento do CD e eu fui para a comunidade dela. Então, elas moram praticamente no Apicum, que é vizinho ao Manguezal. A água de lá é a água muito salgada. É além de salobra, é salgada mesmo. A gente toma banho lá na casa dela, a gente tomando banho na casa dela, a gente sente o sabor da água salgada. Então, durante o dia... Oi, Agatha, voltou. Então, durante o dia, a gente chegou lá, né? Porque fez a travessia, porque é um povoado já lá. Então, não é na cidade. Então, a gente faz a travessia do rio e a gente fica praticamente na beira do mangue. E aí lá tem uma igreja e tal. Aí teve o cortejo. Olha, minha gente, a coisa mais linda do mundo. Aí, só deixa eu falar um pouquinho do roteiro, como é que foi antes. Primeiro, a gente chegamos na casa dela. Quando chegou lá na casa dela, elas estavam lá, ela, a filha dela, as netas, estavam preparando a comida. Minha gente, eu ri tanto que tinha uma galinha. A galinha lá, coitada, queria botar o ovo e foi lá para o fogo de lenha. E eu dizia, minha filha, não é você que vai ser comida, não, é a outra. Então, elas mataram. Teve sururu. Elas fazem lá na comunidade coxinha de aratu. Muito gostosa, minha gente. E o trabalho para tirar essa carne do aratu? Elas catam. Sim. Elas catam o aratu. Então, elas fazem a separação, o catado, né? Então, e o trabalho que é para tirar? Exatamente, mas elas fizeram. Aí fizeram as coxinhas, tudo mais. Aí tá, eu sei que depois a gente almoçou. Quando foi no final da tarde, a gente foi arrumar o local, né? Que ia ser a apresentação, o lançamento do CD. Então, a gente ajeitou lá, junto com elas e outras pessoas da comunidade. É meio como se fosse um barracão, sabe? Então, a gente ajeitou
E quando foi no final da tarde, a gente jantou, né? Olha, no almoço foi ostra, galinha de capoeira e eu acho que era, não lembro o que era, eu acho que não sei se era sururu. Não lembro. Aí eu sei que depois, no final da noite, a gente se emprequetou, depois arrumar o lugar. Ela me prestou um vestido. Aí eu usei o vestido maravilhoso. E começou lá. A gente jantou, né? Teve coxinha, teve outras coisas, né? Tinha o pessoal lá que estava comercializando, assim, as coxinhas de aratu. Aí tá. Aí começou, né, a batucada, minha gente, e foi muito bom. Gente, eu fiquei até de madrugada dançando. E normalmente eu fico muito quietinha, sabe, no meu canto, assim. Mas quando essas coisas, eu me acabo. Porque eu também já fui brincante aqui. Eu era brincante aqui do Samba de Coco, de Barras Coqueiros, da mestra Dona Yolanda, que ela faleceu. E então, para mim, isso é maravilhoso. E lá fui eu, dancei, dancei. E ela, por exemplo, tem as cantigas, porque nessas cantigas de roda sempre tem essa parte de chamar, né? Alguém, né? Aí eu lembro que tinha um que ela me chamou para dançar, né? Ela me chamou pelo nome, então foi muito bom, foi maravilhoso. E ficou lá todo mundo cantando, brincando. Inclusive, ela chamou até para a gente fazer. Olha, repare. Para a gente participar de outra atividade, só que eu também não consegui, teve também essa pandemia, né? Aí, enfim. Então, isso só para dar um exemplo do que normalmente acontece. Então, vocês podem também incluir no roteiro de vocês, se vocês acharem interessante, manifestações culturais, entendeu? Desde que você vai dialogar, vocês vão dialogar com as pessoas que fazem parte, né? Para dizer, ó, tal dia, tal horário, vocês se apresentam, vocês mostram o trabalho de vocês, que isso enriquece para as pessoas que vão chegar, né? Porque aí, eu sei que aí tem... quais são as manifestações que aí tem? Aqui tem o Batalhão de Bacamarteiros. Batalhão Samba de Aboio. Perdão, gente, eu confundi Divina Pastora com Carmópolis. Mas me digam aí o que é que tem das manifestações aí. Tem o batalhão, né? Isso que vocês aí, o diferencial de vocês aí, que tem mulheres que fazem esse trabalho, né? Que é a nossa bonitona. E tem também lá em Aguada, tem no Centro dos Idosos, tem o Massacará, a quadrilha da juventude, a quadrilha dos idosos, e tem também um grupo de idosos que dança o peneirão-fubá. Elas dançam com a peneira, é uma cultura que elas têm, com peneira. Tudo senhorinha, é muito bonito. E tem o teatro também. Tanto da gente, dos idosos, nós temos teatro, como dos jovens na igreja, nós temos a paróquia que tem um grupo de teatro. Pode juntar na programação. Se vocês quiserem, vocês podem juntar, incluir no roteiro de vocês essa programação de apresentação de manifestação cultural, além do Passo da Bacamarteira, aí na Guada, entendeu? Então, pode ser sim, entendeu? Então, vocês podem criar um roteiro que vocês acharem interessante, que vocês acharem que vocês podem gerir, que vocês podem cuidar, né? Deixe-me ver. Pronto. Aí a gente fez um pouco dos resgates do coisa, vocês já apontaram também algumas alterações. Aí eu tenho uma pergunta para vocês. Outra pergunta. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham que falta? O que é que falta para vocês, de fato, trabalharem com esse roteiro que foi montado? Com o que já foi montado, o anterior? O que é que vocês acham que precisa, o que é necessário para que, de fato, vocês consigam trabalhar com esse roteiro? Nada? Deixa eu ver, deixa eu perguntar de outra maneira. O que é que vocês acham que falta para que vocês cheguem e digam assim, sim, agora a gente vai montar esse roteiro e a gente vai trabalhar nesse roteiro? Entenderam agora? As mulheres. As mulheres.
As mulheres três também, né? Porque não adianta eu dizer, a gente vai participar. E na hora, cadê as mulheres para nos ajudar, né? Então, o que falta? Primeiro passo. Eu acho uma importância isso para a cidade. Tá, só um minutinho, viu, Eugênia, que eu vou anotar aqui. Espera aí, viu, dona Maria Francisca? Então, a primeira coisa que vocês acham que é importante que falta é que precisa ter a maior participação de outras mulheres, é isso? Sim. Certo. O que mais? Fala, dona Francisca, o que a senhora acha? A senhora estava falando. Assim, primeiro passo a gente tem que reunir todas as mulheres, passar o conteúdo tudo para elas, ó, vamos fazer isso, 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 e vamos se organizar e botar a mão na massa. Outra coisa, nessa mão na massa, podemos colocar outras senhoras que não faz parte da rede, da comunidade? Eu acredito que sim, porque como a gente está falando de turismo de base comunitária, quem vão gerir são vocês. Então, vocês é que vão dizer o que é que tem no roteiro, o que é que não tem, quem está envolvida, quem não está envolvida, entendeu? Nas atividades. Quem vai ficar responsável por cada coisa. Então, eu acredito que como esse processo de gerir é de vocês, vocês podem dizer, vocês podem convidar outras mulheres que fazem ou não fazem parte da rede, para vocês estarem montando o roteiro e vocês estarem operacionalizando, que seria o quê? Para vocês começarem a trabalhar de fato com o roteiro. Certo. Estão me entendendo? Sim. O que tem que deixar muito claro, que tem que ficar muito claro para vocês, é que esse processo de diálogo, de construção, é vocês que estão à frente, é vocês que vão assumir. Quando eu digo vocês, não é só Eugênia, Maria Francisca, Ana Paula e Claudeci que está aqui, não. Outras mulheres têm que estar no processo, entrar no processo, entender todo o processo e dizer, nós vamos fazer, nós vamos começar a trabalhar. Certo? Certo. E eu, no caso, vou auxiliar vocês, eu posso dar exemplos, a gente também, ao final, quando, por exemplo, o roteiro estiver construído, porque a proposta, futuramente, é quando vocês, por exemplo, vocês disseram que precisa a maior participação das mulheres, certo? Então, a gente precisa de um outro encontro para que tenha mais mulheres para a gente ter essa conversa. Sim. Depois você precisa construir o roteiro. Por quê? Porque vocês já me disseram que o roteiro aqui que foi construído, ele vai ter que ser alterado. E vocês querem acrescentar mais coisas e tem coisas que não vai ter como fazer. Não é isso? E também ver se as mulheres de Aguada querem fazer um roteiro conjugado, né? Ou se quer fazer um roteiro específico, que também pode, não tem problema nenhum. Entendeu? E ver também o tempo e tudo mais, certo? Então, aí tem a outra etapa, que é a construção desse roteiro. A construção desse roteiro com vocês e mais mulheres para dizer, olha, a gente tem condições de oferecer alimentação. Depois, quando isso estiver pronto, a gente vai ter intercâmbios. Intercâmbios entre, por exemplo, catadoras de Mangaba e mulheres de Carmópolis. Então, a gente vai conhecer o roteiro de vocês e vocês vão conhecer os nossos. Certo? E quando eu falo catadoras de Mangaba nossos, porque eu sou catadora de Mangaba também, e a minha comunidade também está inserida nesse processo, né? Sendo beneficiada com as oficinas. A outra questão também, que a gente pode futuramente também, antes de acabar o projeto, a gente pode juntar uma ou duas de vocês, representantes, e a gente pode ir para agências de receptivo que são responsáveis por comercializar roteiros turísticos do estado de Sergipe para estarem comercializando o roteiro de vocês. Mas isso precisa estar muito bem definido, por exemplo, o preço, o valor, entendeu? Porque vocês vão ter o valor de vocês e a agência normalmente coloca um valor atrelado. E é importante que exista um diálogo e que seja participativo. E, por exemplo, que vocês deixam muito claro e estejam tudo muito bem definido. Por exemplo, a gente também vivenciou isso.
teve um pessoal que foi na época do carnaval, isso antes da pandemia, antes de fechar tudo, né? O pessoal chegou e disse que queria conhecer a gente e queria o café da manhã. Então, foi que ela perguntou qual é o preço, né, para ter o café da manhã na Associação das Catadoras de Mangaba de Barra do Coqueiro. E a gente disse o preço. Nesse preço, foi incluso o café da manhã, que elas comeram bolo de mangaba com café. Elas tiveram também de presente uma geleinha de mangaba, da pequenininha, com um cartãozinho de visita. Ou seja, aí, assim, outras pessoas, em outros momentos, vai saber, né? Porque tem um cartãozinho de visita e o produto. Então, o pessoal adorou. A única coisa que eles disseram que deveria ter é mais tempo para a gente poder conversar, porque o café da manhã foi uma roda de conversa. Ao mesmo tempo que a gente comia, a gente estava falando quem a gente era, exatamente, né? E mostrando o trabalho que a gente desenvolve. E depois aí o pessoal foi para outra comunidade, foram para Pirambu, entendeu? Então, isso também pode acontecer com vocês, com agências que vocês conheçam, mas que seja um acordo firmado de muito respeito, porque também não dá para, por exemplo, a agência chegar e dizer, eu vou levar para lá e eu vou pagar R$10 por pessoa. Não é assim. O preço quem vai determinar é vocês. E, no caso, a agência, ela tem que aceitar o preço que vocês forem dar. Uma outra coisa também que... Então, a partir daí, eu identifico também algumas coisas que vocês precisam, né, fazer. Essa maior participação das mulheres é primordial. É exatamente o primeiro passo. Porque, pelo que vocês estão me falando, não dá simplesmente para a Eugênia, Dona Francisca, Claudeci e Ana Paula para ficarem responsáveis pelo roteiro. Só vocês 4, não é isso? Então, vocês 4, vocês percebem que vocês não têm perna para ficar responsável pelo roteiro. Para isso tudo acontecer, todas tem as que ser etapas. junto, né? Oi. Oi, quem falou aí? Claudeci. Para isso tudo acontecer, nós temos que estar em conjunto, né? Todas, né? Temos que nos reunir, debater, porque a gente sabe que cada uma tem uma opinião, né? E a gente tem que estar todo mundo com o mesmo objetivo, que é para poder dar certo. Perfeito, exatamente. Que tem que ter várias pessoas, né? Uhum. A outra etapa, depois que a gente tem uma conversa com essas mulheres para ver se de fato querem ficar responsável por esse roteiro do turismo comunitário, para executar esse roteiro, é a criação do roteiro. Vocês concordam que tem que ser criado um novo roteiro, porque esse daqui teve alteração? Sim, com certeza, eu concordo. E nessa criação do roteiro... Algumas coisas já foram alteradas, né? Já foram mais algumas coisas. E outras... Ô, meninas! O microfone aí. Francisca, liga seu microfone. Oi, eu dou licença um instantinho, que chegou minha princesinha aqui, eu vou atender ela um instante, olha, minhas... Oi! Isso aqui é meus amores, viu? Rapidinho, que eu vou pegar os... aqui, viu? Tá certo. O microfone pronto. Certo. Então, a outra etapa que tem que acontecer... Oi, Ana Paula? Daqui a pouco meu celular ligar, já ligou 2, está descarregando. Não dá para voltar para carregar, não? Estou conversando com ele no carregador, mas está 35%. Ixi, meu Deus. Então, vamos lá. Você pode desligar Não, desligar é outra coisa. Então, vamos lá. Aí, a outra etapa, além da maior participação das mulheres, é a criação do roteiro, ou do novo roteiro. Né? Que vocês podem, inclusive, se vocês acharem interessante, chamar outras pessoas para fazer parte desse roteiro. Uma outra coisa que vocês... Sim, aí eu gostaria que vocês me dissessem uma outra coisa que vocês acham que seja importante que aconteça
para que, de fato, vocês possam executar o roteiro. O que é que vocês acham que precisa? Vocês já falaram de maior participação das mulheres, da criação do roteiro, com mais pessoas, mais mulheres envolvidas. E o que mais que vocês acham? Bom, eu acho que para início é isso, né? Para a gente se organizar esse novo roteiro, para ver como é que vai ser. Certo. E ter mais participação das mulheres, né? Uhum. Tem uma outra coisa que eu gostaria de sugerir para vocês. A coisa caiu, Cláudia. Por exemplo, o que vocês vão precisar é da questão de determinar o preço. Por exemplo, vocês vão precisar determinar o preço para, por exemplo, a refeição. Vocês disseram que acham interessante que a alimentação seja na casa de vocês ou na casa de uma de vocês. Então, para isso, a gente precisa determinar o preço. Então, o primeiro, determinar o cardápio. Sim. É isso? É. A criação do cardápio e a precificação. Uhum. Que é a questão do valor, né? Por exemplo, o cardápio, um exemplo, vai ser galinha de capoeira com feijão de corda com pirão, um exemplo. Ou pirão com galinha de capoeira e arroz branco. Arroz branco. E a salada, digamos um exemplo. Então, vocês precisam entender que vocês precisam determinar o valor para esse cardápio. Se for incluir outra coisa, também. E também, Patrícia, uma quantidade de pessoas, né? Exatamente. Então, vocês vão... A criação do cardápio inclui também a questão, depois, além da criação do cardápio, depois tem a questão do preço, determinar o preço. Uma caneta para anotar, peraí. Isso de determinar o preço é pensando, por exemplo, você vai fazer, digamos que o cardápio seja galinha de capoeira. Então, seria para quantas pessoas inicialmente? Para 5 pessoas inicialmente. Então, quanto é que ficaria, né? Uma galinha de capoeira dá para 5 pessoas, então teria que ser 2 galinhas. Um exemplo que eu estou dando, entendeu? Então, daí vocês têm que calcular a questão do preço. Uma outra coisa também que é importante é o cardápio, o preço, a hospedagem. E também o preço. Por exemplo, a hospedagem é saber, como eu falei para vocês, vai dormir na casa de quem? Um vai dormir na casa, são 5 pessoas, um vai dormir na casa de Eugênia, a outra vai dormir na casa de Maria Francisca, a outra na casa de Ana Paula, a outra na casa de outra, enfim. Isso vocês é que vão ter que dizer. E ver qual que seria. Por exemplo, se essas pessoas que vão vir vão jantar na casa de vocês, vão jantar em outro lugar, vão participar de uma outra atividade? Vai participar de um festival, digamos que tem um festival aí em Carmópolis, um exemplo. E a pessoa vai para o festival e só vai voltar à noite para dormir, entendeu? Vai ter um momento de, por exemplo, digamos que a pessoa vá para ir pelo dia, quando seja no final da tarde, ela vai para a Guarda, não é isso? Sim. Lá aprender como é que... Aprender não, né? Mas aprender... Dançar, né? Porque aprender aquele com o bacamarte é mais perigoso, né? Atirar como Valdiene. Não, eu acho mais perigoso, é mais complicado. Mas, por exemplo, aí pode aprender o samba de aboio. Então, digamos que à tarde ou à noite tem o samba de aboio na Guarda e a pessoa depois volte para dormir em Carmópolis ou durma lá na Guarda. Enfim, é vocês que vão definir isso. Aqui tem um hotel, bem na praça mesmo, na Praça Sampaio tem um hotel, né? Aí vai depender das pessoas, se querem dormir nas casas das pessoas ou no hotel, não é isso? Isso, vai depender principalmente de vocês. Ou a gente pode sugerir para eles, ou a gente já oferece nosso lá para eles dormir.
Então, isso vai depender de vocês. Se vocês disserem, no roteiro, a gente quer que as pessoas durmam em nossas casas, as pessoas vão dormir na casa de vocês. Se você Entendi. dissesse, no roteiro, a gente não tem condições de que as pessoas durmam em nossas casas, mesmo que seja em uma casa, outra em outra, isso também isso também não vai acontecer. Entendeu? Entendi. Aí depois que vocês tiverem a maior participação das mulheres, a criação do roteiro, o cardápio do roteiro, o preço do cardápio, a hospedagem, saber quando é que vai ser a hospedagem, o preço da hospedagem. Também, antes disso, também é importante quem vai ser responsável, né, por essa, né? Essa é uma das primeiras etapas, quem vai ser responsável pelos roteiros. Por exemplo, não precisa necessariamente que fique todas como responsáveis, mas que todas sejam responsáveis para entrar em contato com as outras. Você está me entendendo, Eugênia? A boca sai. Digamos que aí em Carmópolis, digamos que no roteiro aí de Carmópolis, eu vou ficar responsável, é um exemplo. Eu vou ficar responsável pelo roteiro. Então, eu vou fazer divulgação, né? E as pessoas vão entrar em contato comigo. Ô, Patrícia, olha, eu quero conhecer aquelas mulheres de Carmópolis, eu quero aprender o samba de aboio. Então, eu vou entrar em contato com as mulheres de Carmópolis e digo, olha, tem uma pessoa interessada tem 10 pessoas interessadas no roteiro. Eles querem vir tal dia. Vocês têm como receber? De acordo com aquele roteiro que montou, aí vocês vão dizer que sim ou que não. Entendeu? Mas precisa de uma pessoa chave para fazer para que tenha esse contato, entendeu? Eu já tenho 2 pessoas em vista. Minha filha que é guia turismo. Ela é guia, é? Que coisa linda. Então, as pessoas já em vista, né? Pronto. Então, tem isso. Claro que isso também vai depender das outras pessoas também, se as pessoas acham interessante e tudo mais. Porque, como eu falei para você, é um processo participativo, né? De ouvir todas, de ver se aceita esse processo todo. Isso. Aí, responsável ou responsáveis pelo roteiro. Comercialização. Vocês podem comercializar o roteiro de vocês, como também vocês podem fazer parcerias com outras pessoas para fazer o roteiro. Entendeu, Eugênia? Como então, assim, Patrícia? Peraí. Esses negócios todinho, a gente vai dar um valor para os turistas, é? Isso. Vocês vão definir o valor. Por exemplo... De tudo, do roteiro, do almoço, hospedagem, tudo. Tá. Quando eu digo roteiro, é incluindo almoço, hospedagem, café da manhã, janta, dependendo da duração. Porque digamos que seja um roteiro de 2 dias. Entendi. Nesse roteiro de 2 dias, um dia fica em Carmópolis e no outro dia fica em Aguada. Um exemplo. Então, o total desse roteiro, para se fazer esse roteiro, digamos que fazendo as contas todas, dá R$2.000. Entendi. Então, a pessoa vai vir, cada pessoa, digamos que vai pagar R$2.000. Então, cada pessoa, por exemplo, que vai participar desse roteiro de 2 dias, um exemplo, vai pagar R$2.000. E ela vai ter tudo que tiver no roteiro. Se no roteiro tiver incluso alimentação, jantar, merenda, almoço, banho na bica, rezar para Nossa Senhora, enfim, o que tiver no roteiro, essa pessoa vai ter que usufruir, entendeu? Entendi. E ela vai pagar esse valor para vocês. Aí a questão da parceria. Essa parceria pode ser, vocês mesmas podem comercializar o roteiro, por exemplo, digamos que 2 jovens aí da comunidade sejam responsáveis pelo roteiro. E elas sejam responsáveis também pela comercialização. Isso de acordo se vocês acharem interessante. Entendi.
Pode também elas comercializarem e pode também vocês fazerem parceria com agências de receptivo. Como é que seria isso? A gente vai lá na agência e diz, olha, nosso roteiro tem o roteiro X, Y, Z, a gente leva o material, leva o contato, também é importante que tenha um contato, que tem até inclusive no panfleto desses, dá para fazer, eu falei com Missa disse que dá para fazer outros desses material, mas com o novo roteiro que vocês vão criar, vai na agência e diz, olha, a gente tem esse roteiro. Aí vocês vão dizer o preço da gente é X. Entendi. Aí eles vão dizer, olhe, porque eles têm a comissão deles, né? Porque eles vão ter o guia, Sim, né? sim, Que é sim. importante que tenha guia credenciado. Se vocês tiverem guia credenciado, bom também. Se não, vocês podem ser condutoras locais e vocês também podem acrescentar um valor para aquela pessoa que vai ser condutora local, entendeu? Sim. Por exemplo, digamos que vai ter uma roda-conversa com Dona Francisca, ela mostrando como é que faz o macramê. Vai ter que incluir, entendeu? O valor. Digamos que ela diga, não, eu vou ensinar o ponto simples do macramê, digamos que se a pessoa passar 1 hora, é R$ 50, um exemplo. No roteiro vai ter que incluir esse valor, entendeu? Entendi. Vocês estão me entendendo? Eu estou. Pronto. Tudo que a gente fizer é um valor. Isso. Faz um O pacote. roteiro no pacote completo, seria o completo. Entendeu? Por isso que é importante que a gente tenha mais mulheres inseridas no processo, que vocês possam criar o roteiro, que vocês possam criar o cardápio, que a gente possa, juntos, definir a questão do preço, para que também ninguém tenha prejuízo, porque, por exemplo, a partir do momento que a gente vai receber alguém, a gente para de fazer uma outra atividade para receber as pessoas, não é isso? Então, é importante que aquelas pessoas elas também recebam uma remuneração por isso, mesmo que inicialmente seja baixa, o valor baixo, entendeu? Entendi. Aí tá. Aí depois vai ver a questão da hospedagem. Então, quem disponibilizar suas casas para hospedagem também vai ter um valor para receber. A questão de... Então, na comercialização também que falta, vocês vão ver se vocês vão comercializar ou se vocês vão fazer parceria com alguém. E lembrando que pode ser as duas coisas. Vocês podem comercializar vocês mesmos e podem também fazer parceria. Isso é com vocês é que vão definir. Certo? Aí depois que tiver tudo isso pronto, aí que a gente vai ter os intercâmbios. Aí entre tipo, catadoras de mangava e mulheres de Carmópolis, então a gente vai passar, vivenciar o roteiro, vamos ver como é que vocês estão fazendo o roteiro, entendeu? Entendi. E a mesma coisa vocês com a gente. E tem também as mulheres de Divina Pastora, que estão inclusas agora no projeto. Certo? Certo. Ô, Patrícia, no Oi. caso, a gente tem os parceiros, os artesãos, os grupos, e a gente tem as parcerias dos outros municípios, né, que sempre está junto com a gente. No caso, numa visita dessa, na programação, a gente pode convidar, tipo, quem trabalha com argila, que vai trabalhar mexendo ali, fazendo o trabalho manual, para as pessoas verem. É novidade também para quem não conhece, né? Pode, né? Não pode ou não? Pode. Isso é importante que vocês entendam que vocês é que vão definir o que vai estar no roteiro. Vocês podem chamar outras pessoas? Podem, desde que vocês entrem em consenso, que todas concordem, entendeu, dona Francisca? Entendi. Sim. Porque, assim, para o turista é interessante sim, mas às vezes, digamos que tem uma rixa, né? Aí se tem uma rixa, aí não vai chamar fulano, cicrano já não dá para a gente dialogar. Então, eu acho que não é interessante. É interessante que vocês definam as pessoas que estejam, entendeu? E pode envolver outras atividades, desde que vocês concordem. Certo. A maioria concordem, vocês que estão responsáveis concordem, entendeu, dona Maria? Sim. Então, é isso. Por hoje, a gente pode finalizar. Agora a gente vai... eu vou pensar como é que a gente vai fazer.
ouvi muito no grupo, muitas mulheres dizerem que não tem o Zoom não suporta. Então, eu vou Eu ver tenho. uma outra forma. Você vir pessoalmente, conhecer Carmópolis. Isso também é É, interessante. fazer reunião Boa. pessoalmente com E se eu É uma for boa. pessoalmente, existe a maior participação das mulheres, vocês acham? Eu acho que sim, não, Eugênia? Sim. Tipo assim, nos cursos agora, de ontem mesmo, tinha 20 e poucas, né, Eugênia? Na sua casa, Tinha 23 pessoas aqui na minha casa. Desculpa. 23 mulheres plantando. Na Então, casa de Eugênia. no curso Aham. também de Então, processamento de eu alimento, acho que a 20 e reunião, tantos. Patchwork, 20 pessoalmente, e tantos. elas participam mais do que assim, porque a maioria não sabe mexer em telefone e nem Aham. tem o Zoom, Certo. né? Então, mas a questão é, por que foi definida inicialmente vocês de forma virtual? Porque como chegaram as mulheres de Divina Pastora, e tem Sei. também uma comunidade de catadora de mangaba que fica em Pirambu, que também não estava, a ideia é que Sim. elas tivessem a noção básica, porque vocês já tiveram a noção básica, vocês tinham Sim. criado já um roteiro, entendeu? Sim, Vocês sim. só não estavam ainda trabalhando, então vamos Outra começar partida, virtual e né? eles presencial. Só que o que eu Isso. estou vendo agora é que vocês vão precisar presencial, porque vai precisar ser criado outro roteiro. É. Porque pelo roteiro que está aqui, vocês me falaram que não tem como. Vai ter que a gente Entendeu? alterar algumas coisas. Então, aí eu vou ver conta da agenda também, porque lá são 3 associações em Divina e mais uma comunidade em Pirambu, chama Lagamar. Então, eu vou ver como é que vai ficar também as atividades, as oficinas, e para as presenciais, entendeu? De vocês. Mas a gente vai ter que fazer atividade presencial, sim. Sim. Viu? Porque assim, eu posso passar de um jeito e elas não entenderem. Francisca Isso. pode passar de um jeito e elas não entenderem. Mesma coisa as meninas, né? Claudeci e Ana Paula. E você vindo, falando, elas vão Tá. ficar. Mas agora também a gente vai ter que fazer um compromisso. Tem algumas atividades que eu vou ter que fazer virtual. Online. Como é que vai ser essa atividade? Por exemplo, eu vou mandar, vou dizer bem assim, Patrícia, acho que já vamos encerrar, já estamos encerrando, Agatha. Já estamos encerrando, Agatha. O que é que a gente vai fazer? Algumas atividades virtuais. Vai ser como? Eu vou mandar lá no grupo vídeos do YouTube e vocês vão assistir. Vocês concordam? Fica isso combinado? Vocês assistirem os vídeos, que são exemplos de outras comunidades que trabalham com turismo de base comunitária. E é importante para elas verem. Exatamente. E ver que é possível, que faz de acordo com o que tem. Viu? Isso mesmo, tá certo. Então é isso, viu? Quero agradecer mais uma vez. Gente, né? nós que agradece. Uma oportunidade dessa é única. Agatha. Viu? A gente já vai, mulher. Já vai, Agatha. A gente só estava finalizando a questão dos acordos, como é que vai ser. Então, para elas falaram que é interessante que seja presencial e também foi visto que tinha necessidade de fazer um outro roteiro, porque com o roteiro que tem não dá para se trabalhar. E algumas atividades que vai ser virtual, que serão vídeos, que eu vou colocar lá no YouTube, o link do YouTube lá no grupo, e elas se comprometerem a assistir. Não é isso? É isso aí. Pronto. Então, mais uma vez, muito obrigada. Cheiro. Tá, obrigada a você. Algumas de vocês e conhecer outras. Tá Viu? certo. Cheiro, Agatha. Obrigada, viu, Agatha? Tchau, dona Francisca. Tchau, Eugênia. Tchau, Agatha. Obrigada mais uma vez. Tchau.